Olha, essa é uma cena que muitos pais e mães conhecem bem. O filho ou a filha, quase sem perceber ali, cutucando uma casquinha, espremendo uma espinha, às vezes até se machucar. Parece um gesto pequeno, né? Mas por trás dele pode ter uma angústia bem maior. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E aí que fica aquela dúvida, né? Quando que isso deixa de ser só um hábito, uma mania, e vira um problema de verdade, que precisa de ajuda? Bom, a gente vai responder exatamente isso. Vamos entender juntos como reconhecer os sinais, o que dá para fazer em casa e o mais importante, qual é o tratamento que a ciência já provou que funciona de verdade. Então tá, vamos lá. O primeiríssimo passo é a gente dar um nome claro para o que estamos vendo. É fundamental entender direitinho do que se trata. O nome técnico é dermatilomania, ou em inglês skin picking, mas no bom português é o ato de ficar mexendo na pele de forma repetitiva até causar uma lesão, uma ferida. E aqui vem o ponto mais importante de todos. Isso não é falta de vontade, não é frescura, é uma condição real que envolve um ciclo entre as emoções e os impulsos do cérebro. E olha, é bem mais comum do que a gente imagina. E para ajudar a gente a diferenciar as coisas, como prometido, agora vem uma ferramenta super prática. Presta atenção porque em menos de 1 minuto a gente vai fazer um teste rápido para saber se isso já passou do limite. Vamos lá, são 3 perguntas bem diretas. Primeira, o comportamento está deixando marcas visíveis? Feridas que demoram para sarar? Infecções? Ou até cicatrizes? Segunda pergunta, a criança ou adolescente já falou que queria parar? Já tentou, mas simplesmente não conseguiu? E a terceira, isso está atrapalhando a vida de alguma forma? Causa vergonha de usar uma roupa? Isolamento dos amigos? Dificuldade de prestar atenção na aula? Se a resposta for sim para 2 ou mais dessas perguntas, é um sinal de alerta bem claro de que é a hora de olhar para isso com mais atenção. Agora a gente chega na parte que, para mim, é a mais importante. Entender o porquê. E eu já vou adiantar uma coisa. Quando a gente entende a raiz do comportamento, fica muito claro o porquê da bronca ou simplesmente falar, para com isso, não só não funciona, como pode até piorar a situação. Funciona assim, ó. É um ciclo. Tudo começa com um gatilho. Pode ser ansiedade, pode ser estresse, pode ser até tédio. Esse sentimento gera um impulso quase incontrolável de mexer na pele. E o ato de beliscar? Ele traz um alívio, mas é um alívio momentâneo, que dura segundos. É como se o cérebro se distraísse daquele sentimento ruim. Só que logo depois vem a culpa, a vergonha, e esses sentimentos negativos acabam alimentando o ciclo, que começa tudo de novo. E olha só que ponto importante para quem tem filho adolescente em casa. A ciência mostra que esse comportamento costuma aparecer com força justamente na adolescência. E não é coincidência, viu? Muitas vezes, ele começa junto com a puberdade e as primeiras espinhas. Uma fase em que a tensão com a pele aumenta e as pressões sociais também. Agora, uma coisa que a gente precisa saber é que o skin picking raramente anda sozinho. Ele costuma vir acompanhado de outras condições. Dá uma olhada, em até 82% dos casos, existe um quadro de ansiedade junto. Na metade das vezes, depressão, e em cerca de 1/3, TDAH ou TOC. O ponto aqui não é colocar rótulos em ninguém, de jeito nenhum. É entender que muitas vezes, para a gente conseguir tratar a pele, a gente precisa cuidar da emoção que está por trás de tudo. Beleza, já entendemos o que é, por que acontece e os sinais de alerta. Agora vem a pergunta que todo mundo quer saber. Tá, mas e o que a gente faz? O que funciona de verdade para tratar? Daqui a pouquinho eu vou mostrar o tratamento que tem mais evidência e como dá para ajudar em casa sem precisar virar a polícia da pele. Olha, a resposta da ciência é bem direta. A principal e mais eficaz forma de tratamento não é um remédio, é a terapia comportamental. Porque ela vai na raiz do comportamento. Os medicamentos podem ajudar, sim, eles são um apoio importante, principalmente quando tem outras coisas junto, como uma ansiedade muito forte. Mas eles não são a primeira escolha para tratar o comportamento em si. E a terapia padrão ouro para isso tem nome. É o treinamento de reversão de hábito, ou TRH. O nome pode parecer complicado, mas a lógica por trás é genial. Pensa num rio. Não adianta tentar parar a água com as mãos, né? O mais inteligente é criar um novo caminho para ela seguir. A terapia faz exatamente isso, em 3 passos. Primeiro, a pessoa aprende a perceber os gatilhos. Segundo, ela cria uma resposta nova para fazer com as mãos algo que compete com o ato de beliscar. E terceiro, o apoio da família, ajudando a ajustar o ambiente para esse novo hábito ficar mais forte. E sobre os remédios? Existe um suplemento, a N-acetilcisteína, ou NAC, que já mostrou bons resultados em adultos para diminuir esse impulso. Mas, atenção,
Os estudos em crianças e adolescentes ainda são bem limitados. Por isso, o uso de qualquer medicação ou suplemento tem que ser uma decisão muito cuidadosa, sempre feita junto com um médico especialista. Isso é inegociável. Certo, agora vamos para a parte super prática. O que dá para fazer em casa, hoje, agora, para criar um ambiente que ajude? Anota esse checklist. Primeiro, e o mais importante de tudo, troque a bronca pelo apoio. Uma frase simples como "tô aqui se precisar conversar" tem um poder enorme. Segundo, reduz os gatilhos. Menos tempo em frente a espelhos de aumento, guardar pinças, essas coisas. Terceiro, unhas curtinhas, para dificultar o ato de se machucar. Quarto, ofereça coisas para manter as mãos ocupadas. Uma bolinha anti-estresse, um elástico de cabelo no pulso ou até o hábito de passar um creme hidratante. E por último, seja um detetive das emoções. Observe quando o comportamento aparece mais. É na hora de estudar, antes de dormir. Isso dá pistas muito valiosas. Mas a gente sabe que, mesmo com todo o esforço em casa, tem horas que a gente precisa de ajuda profissional. Então, quais são os sinais claros de que chegou a hora de procurar um especialista? Presta bem atenção nesta lista. Se tem feridas que não saram, que infeccionam ou que já estão virando cicatrizes, se a criança ou adolescente passa mais de 1 hora por dia nisso, se está atrapalhando as notas na escola, as amizades, o sono, se existem sinais fortes de ansiedade ou tristeza junto, ou se vocês tentaram as estratégias em casa por umas semanas e nada mudou. Qualquer um desses pontos, gente, já é o sinal verde para buscar um psicólogo que trabalha com terapia cognitivo-comportamental e, se o caso pedir, um psiquiatra infantil. A grande mensagem aqui é essa. Existe tratamento, o tratamento funciona e ele pode prevenir complicações bem sérias lá na frente, tanto físicas quanto emocionais. Por isso, a coisa mais importante é não esperar o problema crescer. Agir cedo faz toda a diferença do mundo. Agora eu queria saber de quem está assistindo. Dessas dicas, qual delas fez mais sentido aí na sua casa? Qual estratégia você acha que pode começar a aplicar hoje mesmo? Divide com a gente aqui nos comentários, vamos trocar experiências. E se essa nossa conversa foi útil, compartilha com outras pessoas que também podem precisar. E claro, se inscreve no canal para mais conteúdos que ajudam a gente a cuidar da saúde das nossas crianças e adolescentes. Um abraço e até a próxima!